Bom dia, sétimo ano! Vamos iniciar então mais uma aula de história. Vamos começar hoje nosso capítulo 13, tá? Falando então dos povos africanos que vinham como escravos para o Brasil. Tá? Um assunto um pouco triste hoje, mas que infelizmente aconteceu aí no nosso mundo. Diásporas africanas, ou seja, muitas pessoas saindo da África e indo para as colônias como escravos. Bom, diáspora é então uma saída de um lugar para o outro. Bom, e a resistência desses africanos, ou seja, eles tentavam resistir, eles tentavam não ser capturados, eles tentavam não ser escravos, tentavam se libertar. Gente, eu acho que isso é normal do ser humano, qualquer pessoa que fosse sequestrada e fosse ser mantida como um escravo, ia querer se libertar, ia querer fugir, né? Isso é normal e certo, acredito também, né? E isso aconteceu então com os africanos. Bom, então nós vamos ver um pouquinho disso, dessa saída desses africanos, né? Capturados, sequestrados, saída deles para as colônias, inclusive Brasil, que a gente vai ver. Bom, muitas pessoas então foram deslocadas dos seus lugares onde viviam para trabalhar em terras distantes, muito longes, tá? Muito diferentes. E esse nome a gente dá então de diáspora africana ou negra, certo? Existia escravo na África? Sim, existia. Porém, os escravos lá, você era assim, por causa de uma dívida ou prisioneiro de guerra, né? Se você devia para alguém, então até você pagar a dívida, você tinha que trabalhar para essa pessoa como escravo. Mas, dando tempo de serviço, pagou a dívida, você era liberto. Né, prisioneiros de guerra, porque tinha muito conflitos entre as tribos indígenas, então aquelas tribos que perdiam as batalhas, acabavam alguns sendo capturados ali para trabalhar como escravos, nas tribos vencedoras. Mas com o passar do tempo, essa pessoa também acabava que fazendo parte da comunidade e iam sendo libertas, tá? Porém, a questão da escravidão, desses escravos, né, desses africanos que saíram para trabalhar nas colônias aqui na América, por exemplo, o estilo de escravidão era outro, tá? Essa escravidão se tornou um comércio, tá? Então, eles eram comprados realmente como objetos e ia ser escravo por o resto da vida, tá? Então, não tinha essa esperança de liberdade e eram muito maltratados. Bom, então o que acontecia? Cada vez mais esse comércio de africanos, né, na escravidão aumentava e começou a render muito lucro. Então as pessoas cada vez mais capturavam pessoas dentro da África para poder vender. Isso gerava lucro, tá? Então muitas pessoas começam a trabalhar nesse ramo, vender pessoas como se fosse objetos. É uma coisa horrorosa que a gente tem que lutar contra, não pode aceitar jamais. Acho que cada indivíduo tem o seu direito de liberdade, certo? E jamais ser objeto, em qualquer sentido, tá bom? E acontecia então que as pessoas compravam, né, esses africanos e vendiam mais caro ainda dentro aí das colônias. Então isso começou a gerar muito dinheiro e virou comércio. Olha que coisa horrorosa, tá? Infelizmente aconteceu. Então eles viravam mercadorias, os escravos viraram mercadorias, certo? Complicado. E mercadorias de pessoas africanas mesmo que capturavam e vendiam, e mercadorias de europeus que compravam e vendiam também. Então foi um negócio rentável. Porque também trazia muito lucro o comércio de escravos. Por quê? Nas colônias mesmo, as coroas, as metrópoles não precisavam pagar funcionários. Compravam um escravo a um preço baixo e ele trabalhava o resto da vida de graça ali para você. Então isso também é uma forma de lucrar
em cima de pessoas, tá? Infelizmente, a escravidão se tornou um comércio, tá? A gente vai ver aqui nessa tabela, né, as regiões aqui da América que mais receberam africanos como escravos. América Espanhola, 1.600.000 e poucas pessoas. No Brasil, foi o lugar que mais recebeu escravos. Território muito grande, a plantação da cana-de-açúcar, né? Depois a mineração, precisava de muita gente. Lembrando que os portugueses não queriam vir para o Brasil trabalhar, né? Então eles precisavam de mão de obra de fora. Tá? Então traziam-se muitos africanos para trabalhar como escravos no Brasil. Olha lá, mais de 4 milhões de escravos. Tá? Então é muita gente que veio para o Brasil como escravo. E nas outras regiões menos. Aí a gente vê Estados Unidos, né? Colônias britânicas, inglesas, vieram bem poucos, tá? Se for comparar com o Brasil. Então o Brasil é um recorde de povo escravo. Então o Brasil tem aí uma história muito triste, muito injusta. Tá? Aqui a gente vê um mapa, né, da escravidão e das Américas, né, que vinha então não só para a América Central, América do Norte, América do Sul também. Quanto mais larga a faixa da flecha, tá vendo? Significa que é maior quantidade de pessoas. Então a gente vê que dessa região aqui da África, né? África Central ali, os povos bantus, os povos iorubás, os que mais vinham. Então dessa região da África que saíam a maioria dos escravos africanos para as Américas. Regiões de litoral, né, gente? Porque mais para dentro aqui dos continentes era muito distante, então acabava se pegando das tribos aqui mais do litoral, mais próximas da América, certo? E chegava-se muitos africanos aqui no Brasil, primeiramente aqui na região do Nordeste, por causa da plantação da cana-de-açúcar, dos engenhos, e depois aqui mais para a região de Minas, São Paulo, né, por causa do ouro, da mineração, certo? Então existe aí um comércio de africanos para a escravidão, que gerava muito lucro, certo? Então aí é o comércio transatlântico, por causa que atravessavam o Atlântico. Bom, então muitos portugueses também, né, traziam escravos para o Brasil, muitos escravos para o Brasil, porque eles lucravam com a compra e venda desses escravos, como eu disse para vocês, aumentando muito a economia desses países, aqui no caso do Brasil, Portugal. Bom, vamos negociações entre africanos e europeus. Então, dentro do país, dos países da África, do continente africano, existia então uma negociação. Os próprios africanos capturavam outros africanos para poder vender, tá? E europeus também capturavam, mas eles não tinham muito conhecimento ali das regiões, como fazer esse negócio. Então eles faziam acordos, tá? Com guias, intérpretes, intermediários, chama, tá? Atraíam essas pessoas para poder fazer negócio com eles. E pagavam. Então, olha, eu pago tanto dinheiro por cada pessoa que você conseguir aí para me vender. Então, os próprios africanos iam em tribos rivais, tribos mais distantes, pessoas, né, ali, e sequestravam, capturavam, invadiam tribos e pegavam essas pessoas para poder vender. Tá? Então, foi uma coisa horrível que aconteceu dentro da África. Tá? Então, próprios africanos sequestravam, sim, ali pessoas para poder vender por causa de dinheiro. A gente vê aí que a questão dinheiro, né, ganância, infelizmente leva muitas pessoas a fazerem coisas erradas. Tá? Então a gente precisa até ter um pouquinho aí de consciência e pensar, né, se compensa muitas coisas aí por causa de dinheiro. Acredito que não, né?
Então, gente, eles faziam esse comércio, então, dentro da África, de africanos, para poder virarem escravos. Bom, na região da África Central, as pessoas responsáveis pela captura e pelo transporte dessas pessoas que eles escravam eram chamados de Pumbe. Tá? Eles negociavam, então, com os estrangeiros, negociavam ali para poder ter lucro. Bom, e os europeus, eles começavam a trazer presentes, fazer negociações, conquistar africanos ali para conseguir mais escravos, tá? E nessa onda aí de produtos europeus entrando dentro da África, fazer aí alguns negócios, entra também as armas de fogo dentro da África, em que vai piorar muitos conflitos dentro da África e vai ficar mais fácil de capturar pessoas, né? Então, a gente vê aí sempre por trás os europeus ajudando na questão da escravidão, que era interesse deles. Então, eles saem da África e vão para a América. A maioria dos africanos que vão virar escravos vêm para as Américas, tá? Viam aqui a imagem de navios, tá? Eram navios, a gente fala navios negreiros, né? Navios lotadinhos de africanos, tá? E vinham em péssimas condições. Bom, os porões eram poucos ventilados, muito úmidos e superlotados. A água e os alimentos eram escassos, era pouco, era o mínimo. Eles davam um pouquinho de água, um pouquinho de comida suficiente para a pessoa não morrer. Era só isso, tá? Muitas pessoas não conseguiam resistir aquele aperto, aquela sujeira, falta de água, falta de ar, falta de comida, falta de higiene, né? Acabavam ficando doentes e a travessia levava mês, né? Às vezes mais que um mês. 2 vezes, vai, né? Dependendo muito do navio, dependendo muito da região, mais próximos, mais longos, acabavam adoecendo e chegavam a morrer. Milhares de pessoas morreram nesses navios aí durante todos esses anos que teve escravidão, tá? E os mortos simplesmente eram lançados ao mar, tá? Dentro dos navios, eles separavam os africanos, tá? De tribos diferentes. Então, se era da mesma tribo, eles colocavam, separavam o mais longe possível, para elas não terem comunicação, não terem contato e uma possível fuga, rebelião, né? Porque a maioria das pessoas desses navios eram os negros africanos, certo? E escravos, porque eles eram amarrados e presos. Mas se tivesse uma revolução, eles ganhavam, né? Porque eles estavam em muita quantidade. Então, eles faziam o quê? Separavam as pessoas que falavam a mesma língua. Então, quem está do seu lado não fala a sua língua, você não entende o que ele fala, é um desconhecido. Então, acabavam não fazendo amizades ali. Tá? Então, eles separavam essas pessoas, certo? Todas as pessoas também que antes de entrar nesses navios, elas eram batizadas no catolicismo, que eles falavam que eles estavam levando essas pessoas à escravidão para poder pagar os seus pecados, tá? E por causa, né, de muitos pecados que eles tinham que se converter ao cristianismo e se santificar o resto da vida. Então essa era uma desculpa que eles davam para poder escravizar essas pessoas. Falavam que estavam salvando a alma delas, né, gente? Uma ironia muito grande, né? E aqui no Brasil, eles ficavam aí em alguns espaços chamados valongos, onde eles ficavam ali todos expostos como mercadorias. E as pessoas conseguiram comprar um escravo e ali ficava olhando, olhava dente, olhava a pele, ver se estava saudável, para poder comprar e ficava ali escolhendo essas pessoas como mercadorias para poder comprar, né? Uma situação muito ruim. Eles trabalhavam principalmente ali nas lavouras, né, esses escravos, extração de ouro nas minas, nos comércios e nas atividades domésticas. Então, você podia comprar um escravo para trabalhar para você em qualquer área. Bom, os escravos, eles foram então sequestrados, roubados, retirados das suas terras lá da África, sem querer, certo? Eles não queriam vir para cá como escravos, não queriam ser vendidos como objetos. Eles vêm para cá numa situação muito triste. A vida deles é pensar em voltar para suas terras, em encontrar sua família, né?
resgatar os seus costumes, viver em comunidade. E alguns deles realmente se reuniam aqui no Brasil, né, para lembrar suas religiões, lembrar suas línguas, lembrar seus costumes. É a mesma coisa, imagine você vai para um outro país, você não conhece ninguém, com língua diferente, você não entende o que ninguém fala ali, e de repente você encontra com um brasileiro. Você vai querer ficar com essa pessoa, conversar com essa pessoa, se reunir a ela, né? Então, a mesma coisa aqui. Os escravos, quando encontravam alguém ali que falava a sua língua, que tinha os seus mesmos costumes, queriam ficar junto e eles se reuniam, né, quando possível. Bom, lembrando aí, né, as suas histórias, a sua memória, a religiosidade, suas tradições, certo? E eles tentavam ali se reunir para tentar não perder as suas origens, vamos dizer assim. Bom? E eles tentaram resistir, tá? Então, muitos escravos ali, né, africanos, eles se reuniam, como eu falei para vocês, né, para tentar manter ali todas as suas tradições, certo? E tentavam resistir ao cristianismo, a religião que eles tentavam impor, né, que não era a religião deles, não era o que eles acreditavam. Então eles continuavam seguindo seus deuses, suas religiões ao máximo, tá? E não queriam aceitar uma outra religião desconhecida, que eles não entendiam nada, bom, que eles não acreditavam, tá? Mas aos poucos as religiões africanas com o cristianismo vão se misturando um pouco e vão surgindo misturas também de várias religiões africanas, porque eram povos africanos diferentes, com religiões diferentes, que acabavam se unindo e iam criando novas religiões. São as chamadas religiões afro-brasileiras. Tá? Uma das principais, mais conhecidas, é o candomblé, tá? E que tem aí muitas divindades, muitos deuses. Bom, e aí, ó, vários nomes, né? Xangô, Oxum, Ogum, Exu. Tem vários deuses aí que eles adoram até hoje. Tá bom? Os deuses ensinam para eles, na religião deles, que eles acreditam vários sentimentos, mas principalmente o amor, a caridade, tá? Fazer o bem próximo. Mas também os deuses sentem raiva, sentem tristeza, tá? Então, são sentimentos de pessoas comuns. Tá bom? Também existia outros encontros para expressar religião, tá? Que eram as Irmandades Negras, que se encontravam por causa da religião. Essas irmandades eram principais ali na região das Minas, tá? Então, um lugar que tinha muito ouro, um pouco mais de riqueza, um pouco mais de desenvolvimento do que nas religiões africanas que foram construídas lá nos engenhos, no Nordeste, tá? As regiões aqui da mina, até mesmo os escravos, né, eles tinham um pouco mais de condição financeira, até mesmo para comprar sua liberdade, a alforria que a gente fala. E eles acabavam se encontrando também, né, formando outras religiões, certo? As irmandades recebiam contribuição de seus associados, chamados de irmãos. Quer dizer, tinha ali como se fosse um dízimo, uma coleta entre eles, tá? E eles usavam para construir capelas, realizar festas ali dentro das suas religiões. Bom, também tinham festejos fúnebres e também com o dinheiro que eles juntavam, ajudavam os doentes, por exemplo, ali dentro da associação, tá? E faziam aí todos os rituais até ali. Os mortos eram enterrados com dignidade, diferente dos escravos, né, que não participavam ali dessa comunidade. Eles se cuidavam, tá? Era uma religião que eles se uniam, bom? E se ajudavam. Aí a gente tem também os quilombos. Quilombos, gente, eram algumas vilas construídas por escravos que fugiam ou escravos que conseguiam sua liberdade, tá? Então eles fugiam daquelas cidadezinhas, fugiam o mais longe possível das fazendas em que eles eram escravos. Eles não queriam voltar para lá, eles não queriam ser capturados de novo, porque sabia também que eles iam sofrer muito, apanhar muito, tá? Se voltassem, se
fossem encontrados. Então, muitos escravos fugiam sim, tá? E iam então para essas vilas que eles mesmos construíam, afastadas, escondidas, chamadas quilombos, certo? Um dos maiores quilombos foi o quilombo do Palmares, tá? Ele era muito grande, recolheu, né, ajudou uma comunidade muito grande que formou, né, ajudou muita gente, bom? Que foi e que existe até hoje, tá? No estado de Alagoas, tá? Existem muitos quilombos espalhados pelo Brasil, então são comunidades afrodescendentes, comunidades negras dentro do Brasil. Igual a gente tem comunidades indígenas, a gente também tem comunidades né, africanas que vieram da África, afro-brasileiras. E existe, então, muitas comunidades que, desde que eram quilombos, existem até hoje novas comunidades que foram surgindo, tá? Então a gente chama de quilombos, comunidades negras, certo? Essa do Palmares, uma das mais antigas e maiores, tinha um líder, tá? Que era chamado de Zumbi dos Palmares, por causa do nome do quilombo. Bom? Então, eles tinham aí vários costumes, os hábitos alimentares, suas religiões, então tudo de acordo com que eles tinham lá na África. Os costumes, religiões, comida, que eles tinham lá na África, eles podiam fazer dentro dos quilombos, sem ninguém vir questionar, sem ninguém proibir, sem nenhum cristianismo, sem nenhuma interferência de português. Então, dentro desses quilombos, eles viviam como se vivessem lá na África. Daí era muito bom para esses povos, tanto é que até hoje existem esses povos que não querem, né, se misturar aí com o povo brasileiro, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Tá? Eles vivem ali da maneira deles, bom? Até as línguas, muitos desses quilombos permanecem línguas africanas, tá bom? Então é isso, gente. Então a gente viu um pouquinho desses africanos que vieram como escravos do Brasil, que sofreram muito, né? Não só na vinda, né? Já desde a questão de você ser sequestrado, de ser jogado num navio e você ter que falar uma língua que você não conhece, com pessoas que você não conhece, ter religiões que você não acredita, viver com pessoas diferentes e ainda sofrer num trabalho duro como escravo, né? Sofrer muito no seu trabalho, apanhar muito, viver na miséria. Então, gente, foi um sofrimento muito, muito grande. Então, a gente tem que valorizar muito o negro e acabar de vez com preconceito e racismo, porque eles só sofreram, né? Eles foram trazidos para cá como mercadorias. Então, foi um sofrimento muito grande. A gente tem que valorizar essas pessoas, né? E dar muita ajuda, o que a gente puder. Jamais ser preconceituoso, tá? Porque eles só sofreram e merece uma vida digna. Bom, então vocês vão fazer a atividade da página 137, atividade 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui no WhatsApp, vocês me chamam. Tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Beijo para vocês.